Desde que eu era pequeno, todo verão eu realizava a mesma viagem de carro, que durava mais ou menos 6 horas, até uma casa, estilo uma cabana bem rústica, de propriedade dos meus avós, que ficava perto de um lago. Ao longo dos anos, essa tradição se tornou uma espécie de ritual para a família da minha mãe, durante as férias de verão. Era sempre muito legal e divertido passar um tempo com meus primos e primas. Porém, a única parte que eu não gostava muito era toda essa viagem de carro. À medida que eu fui crescendo, arranjei um emprego e me mudei de casa. Comecei a fazer a viagem sozinho a cada ano. Como já havia falado, a viagem durava umas 6 horas, o que pode não parecer muito, mas dirigir sozinho por 6 horas, sem distrações, independentemente de quem você seja, faz com que o tempo pareça uma eternidade. Fica tudo muito entediante. A história que vou compartilhar ocorreu durante uma dessas viagens que fazíamos para essa casa dos meus avós. Normalmente, eu tentava fazer a viagem durante o dia. Mas, naquele ano, meu chefe me fez trabalhar 2 turnos seguidos, o que me obrigou a sair do trabalho bem tarde da noite. A minha família já estaria me esperando na casa na manhã seguinte. Então, tive que dirigir durante a noite, algo que eu não gostava e não estava muito animado. A estrada que percorria a maior parte do trajeto não era muito movimentada, especialmente à noite. Passava por uma floresta densa e, embora eu geralmente conseguisse concluir a viagem sem parar, dessa vez não tive escolha. Cheguei à metade do caminho quando percebi que o combustível estava acabando. Isso me deixou irritado, já que eu tinha emprestado o carro ao meu irmão, que deveria ter abastecido antes de me devolver. Comecei a prestar atenção nas placas à beira da estrada, procurando um posto de gasolina. Fiquei olhando o painel do carro. Percebi que não poderia ficar escolhendo muito. Eu pararia no primeiro posto que visse. Após alguns minutos, vi uma placa improvisada indicando um posto de gasolina na próxima saída. Embora estranha, como aquelas usadas por barracas de frutas, ignorei a peculiaridade e virei na saída. No entanto, não vi nada imediatamente e continuei dirigindo. Após algum tempo, o asfalto se transformou em uma estrada de terra e com os faróis identifiquei um posto de gasolina à direita. Rapidamente percebi que estava abandonado, sem bombas de gasolina, janelas quebradas e o teto prestes a cair. Olhei para o painel do carro e vi que só conseguiria dirigir mais alguns quilômetros. Liguei para o seguro, descrevi minha localização, desliguei o carro e esperei. Cerca de 30 minutos depois, meus olhos começaram a se ajustar à escuridão e percebi uma movimentação dentro do posto abandonado. Entrei em pânico ao ouvir uma voz distante dizendo: "Ei, amigo, vem cá." Deixei as janelas entreabertas para ouvir melhor e, enquanto o homem se aproximava, propôs dar-me gasolina gratuitamente, guardada no posto. Porém, ele disse que para me dar a gasolina, eu teria que descer do carro e acompanhá-lo até o posto. Desconfiado, eu logo falei que não e o homem se afastou com um olhar estranho e meio decepcionado. Depois, ouvi o barulho do guincho se aproximando e o homem fugiu para a floresta. Ele tinha um andar meio torto e esquisito e, à medida que saiu correndo, pude ouvir suas risadas num tom apavorante, o que me deixou com mais medo ainda. Quando o guincho chegou, eu consegui ver várias silhuetas de pessoas escondidas que correram para a floresta. O motorista, confuso, ligou para a polícia enquanto encheu meu carro com gasolina. Mas eu fui embora antes que a polícia chegasse, porque não aguentava mais permanecer ali. Essa noite estranha tem assombrado meus pensamentos desde que isso ocorreu. Tenho até hoje alguns pesadelos e acordo sempre com aquela voz e rosto demoníaco do homem me chamando para ir com ele. Hoje me sinto agradecido pela chegada do guincho e pelo fato de eu não ter cedido à armadilha que aquele cara estranho e agente dele tentava armar para mim. O propósito da armadilha permanece um mistério,
mas agradeço por não ter descoberto naquela estrada deserta, no meio da floresta, o que poderia ter acontecido se o guincho não tivesse chegado a tempo. Essa história se passou quando eu estava no último ano do ensino médio, aos 17 anos. Naquela época, eu e meus amigos só tínhamos uma coisa em mente: garotas. Havia uma garota em particular na minha aula de física, Amanda. Alguns caras a chamavam de Amanda Louca, por ser bonita, mas também aparentemente considerada meio excêntrica por seus ex-namorados. No entanto, isso não é relevante para a história. Meu melhor amigo, Jonas, conseguiu convencer uma das melhores amigas de Amanda, Susana, a sair com a gente para a praia em uma sexta-feira quente de verão. A melhor parte é que Amanda concordou em nos acompanhar. Essa era a minha grande chance de ficar com ela. Jonas veio me buscar em casa às 10 horas da noite e fomos buscar Amanda e Susana. No caminho, combinamos que eu tentaria ficar sozinho com Amanda e ele faria o mesmo com Susana. Eu estava nervoso, mas quando Amanda e Susana entraram no carro, as coisas começaram a fluir bem. Conseguimos fazê-las rir algumas vezes. Quando chegamos na praia, eu estava confiante de que Amanda e eu ficaríamos bem sozinhos. Não me lembro dos pequenos detalhes depois que saímos do carro e subimos as dunas da praia, mas lembro que a praia estava completamente vazia, sem sinal de outras pessoas, e isso era o que eu mais queria. Depois de algum tempo, Jonas conseguiu ir sozinho com Susana para um canto escuro da praia, exatamente como planejamos. Amanda e eu caminhamos até a água, molhamos os pés e nos deitamos na areia, conversando por um tempo sobre a vida, escola e relacionamentos. Estava indo bem, até que Amanda apontou para o oceano e perguntou o que era aquilo. Olhei na direção que ela havia apontado, mas não vi nada. Estava rindo da situação quando me levantei para me aproximar da água. Foi quando vi um objeto estranho, longo e vertical na água. Me aproximei, assustado, e a coisa se moveu. Saí da água correndo e voltei para Amanda disfarçando meu receio, dizendo que parecia ser uma pessoa. Ela ficou desconfortável com essa possível pessoa e sugeriu irmos para outro lugar, pois aquilo parecia nos observar. Caminhamos alguns metros ao longo da praia, encontrando um local mais privado, onde nos sentamos na areia. No entanto, Amanda percebeu um som estranho e perguntou se eu tinha ouvido também. Era um pequeno som de respingo de água, que começou e parou do nada. Olhamos para o oceano e Amanda soltou um pequeno grito ao ver a pessoa no mar novamente, nos observando. Parecia que a pessoa estava nos seguindo na mesma direção que caminhamos. Foi muito estranho e assustador ao mesmo tempo. Eu estava prestes a confrontá-lo, mas Amanda sugeriu irmos embora. Voltamos ao carro quase que correndo, onde Jonas e Susana ainda não haviam retornado. Meu celular começou a receber várias mensagens de Jonas, que estava em pânico, descrevendo uma criatura estranha na água que estava seguindo eles também. Liguei para Jonas, que explicou que uma criatura deformada e humanoide estava seguindo-os. Susana confirmou o que Jonas falava. De repente, ouvimos um grito meio humano e demoníaco, e ficamos frenéticos dentro do carro. No final da viagem, todos nós ficamos em silêncio, processando o que aconteceu. Nem existia mais clima para conversar. O que nós vimos naquela noite, ninguém nunca mais viu, e também nunca esqueceu. E até hoje, mesmo depois de tanto tempo, ainda me sinto confuso sobre o que vi no mar e assustado com a descrição de Jonas sobre a criatura deformada que os seguiu. Antes de conseguir um emprego de escritório na cidade, eu trabalhava como motorista de caminhão para uma empresa de entregas. O salário era razoável e eu geralmente gostava do trabalho. No entanto, em 2012, durante a estação de inverno, em uma quarta-feira, o dia escureceu por volta das 5:30 da tarde. Eu morava em uma cidade bem pequena, que não era considerada segura, e a área onde entregava era esquisita. A organização das casas da cidade era estranha, com algumas quadras possuindo casas e barracos bem espaçados uns dos outros, enquanto outras eram desabitadas e abandonadas. Isso resultava em menos entregas para mim,
já que as casas eram distantes umas das outras. As entregas eram marcadas no mapa de forma estratégica para otimizar a rota. Naquele dia, trabalhei até às 7 horas da noite, fazendo entregas em 3 cidades pequenas diferentes. Ao adentrar uma rua, situada em uma das quadras mencionadas, notei várias casas pequenas e barracos espaçados, com um matagal de um lado. O horário era por volta das 8 da noite, e meu turno estava acabando. Havia uma casa isolada nessa rua, mais um barraco, onde o pacote precisava ser assinado pelo destinatário para poder ser entregue. Estacionei o caminhão, peguei a caixa mais pesada do dia e fui em direção à casa. Não havia campainha, então bati na porta, mesmo não vendo luz acesa e nem movimentação. Uma senhora bem idosa abriu a porta, parecendo inquieta e com o olhar perdido. Ela assinou o pacote de forma desleixada e pediu ajuda para levar a caixa até o quarto dela. Ao entrar na casa, senti um forte cheiro desagradável, parecia de carne podre. A casa era toda suja e com marcas estranhas nas paredes e chão. Eu poderia estar louco, mas pareciam marcas de unhas, como se alguém tivesse arranhado. Porém, logo pensei, não pode ser. A mulher me levou até um quarto escuro, onde pediu para colocar a caixa em um armário. Com a luz estragada, eu mal conseguia enxergar. No meio do quarto, ao me aproximar do armário, vi uma pessoa dentro dele, claramente tentando se esconder. Bom, o meu bom senso me diz que era uma pessoa. Sem entender e com um pouco de medo, deixei a caixa no chão e rapidamente saí do quarto, ouvindo gritos da mulher pedindo ajuda e umas risadas vindo do armário. Deixei a casa correndo, me vi como um menino com medo de assombração. Encerrei meu turno naquele dia. No dia seguinte, comecei a buscar por um trabalho mais seguro. Isso nunca mais saiu da minha mente. O que será que a pessoa fazia dentro do armário? Por que a casa tinha um cheiro tão forte e também aquelas marcas no chão e nas paredes? São perguntas que não saem da minha mente, mesmo que eu tente esquecer. Essa história aconteceu no ano de 2016, numa certa noite. Eu fiquei fora de casa até tarde, bebendo com os meus amigos. Nós estávamos apenas caminhando pela cidade quando um dos meus amigos avistou uma pessoa escondida em um arbusto. Ele apontou para o arbusto e disse sussurrando: "Olha aquilo." Então, nós nos aproximamos do arbusto para ver melhor. Conseguimos ver que tinha alguma coisa ali, mas não dava para ver direito. Era bizarro o fato de que alguém estava se escondendo em um arbusto bem na frente de uma casa. Quando nos aproximamos ainda mais, um barulho estranho e perturbador começou a sair do arbusto. Todos nós gritamos e corremos para longe dali. Gritamos porque aquilo tinha sido assustador, mas ao mesmo tempo estávamos dando gargalhadas. Estávamos rindo porque ao mesmo tempo que aquele barulho era assustador, ele também era meio engraçado de uma forma bizarra. Além disso, nosso grupo tinha vários homens e por isso não ficamos tão assustados. Enfim, voltamos para as nossas casas, supondo que aquela pessoa no arbusto estava apenas fazendo uma pegadinha. Adormeci facilmente naquela noite, pois estava bêbado. Depois de deitar na cama, a próxima coisa que lembro é acordar no meio da noite, no meio da escuridão do meu quarto. Tenho um relógio ao lado da minha cama, mas não conseguia olhar para o relógio porque literalmente não conseguia me mover. Estava em um estado de paralisia do sono. Olhei ao redor do quarto, apenas mexendo os meus olhos, e então comecei a ouvir um barulho familiar. O mesmo barulho que ouvi no arbusto. Olhei diretamente para minha frente, para o pé da minha cama. A coisa que vi no pé da minha cama foi um verdadeiro pesadelo. Eu estava vendo o que parecia ser uma cabeça flutuante grotesca de um ser demoníaco. Era uma coisa que, conforme aquilo se aproximava de mim, percebi que a cabeça não estava flutuando. Aquela coisa tinha um corpo. Porém, o corpo daquela coisa era tão escuro que se misturava com a escuridão do quarto. A boca daquela coisa estava muito aberta, e ela continuava fazendo aquele mesmo barulho que ouvi no arbusto. A coisa se aproximou cada vez mais, até que ficou a poucos centímetros do meu rosto.
Assim que a coisa estava quase me encostando, ela simplesmente desapareceu. E eu finalmente pude soltar um grito e mexer meu corpo. Fiquei ali sentado na cama, completamente ofegante, cheio de suor e com o meu coração acelerado. Liguei o abajur e vasculhei todo o meu quarto, mas aquela coisa demoníaca tinha desaparecido. O que vivenciei naquela noite parecia muito real, e era como se eu estivesse totalmente acordado durante aquela cena. Aquilo definitivamente não foi um sonho. No dia seguinte, contei para os meus pais sobre aquilo, e eles concordaram comigo que aquilo tinha sido paralisia do sono. No entanto, eles nunca tinham ouvido falar de uma experiência tão bizarra e aterrorizante como a minha. No ano passado, eu fui sozinho para uma floresta, que fica cerca de 1 hora da minha casa, para acampar por uma noite. Eu não estava planejando nada especial. Eu só queria passar um dia aproveitando o ar livre e depois voltar para casa. Apesar de ser inexperiente, eu não vi problema em passar apenas um dia acampando. Quando cheguei na trilha de acampamento, havia 3 carros estacionados ao lado da trilha. Eu realmente não queria falar com ninguém ou ficar perto de outras pessoas. Então, continuei dirigindo até encontrar outra trilha mais adiante na estrada. Não havia lugares para estacionar perto daquela nova trilha, então tive que parar o carro mais longe e depois voltar a pé. Essa trilha era muito estreita e totalmente feita de terra, sem cascalho ou qualquer outra coisa. Definitivamente não era o local popular. Eu comecei a andar pela trilha, passando por um terreno relativamente plano, com nada além de árvores e arbustos ao redor. Depois de andar umas 2 horas nessa trilha, ela começou a se estreitar. Ficou tão estreita que ficou difícil até de enxergar se aquilo ainda era uma trilha ou não. Desde o início, eu suspeitava que algo assim podia acontecer, mas eu já estava andando há 2 horas. Então estava completamente distraído e não percebi imediatamente quando a trilha começou a se estreitar. Por causa da minha distração, quase perdi a trilha. Então me acalmei e comecei a voltar para o caminho de onde eu tinha vindo. Me virei e comecei a andar de volta, fazendo o meu melhor para encontrar a parte mais definida da trilha. Mas, apenas 5 minutos depois, vi uma coisa que me fez parar imediatamente. Havia uma cabana no meio da floresta. Meu primeiro pensamento ao ver aquela cabana foi o pensamento de que eu estava completamente perdido. Eu não tinha visto aquela cabana no caminho de ida. Mas então, minha mente passou a focar na sensação sinistra que ela me causava. O que uma cabana estava fazendo ali em uma parte tão isolada da floresta? Eu me aproximei lentamente e, vendo que não havia uma porta, observei o interior da cabana. Estava tudo uma bagunça, com muita tralha e muito lixo. No entanto, quanto mais eu ficava lá, mais arrepiado eu ficava. Finalmente, me virei e comecei a voltar para a trilha. Mas fui interrompido por um estrondo alto atrás de mim. Eu olhei para a cabana e, através da abertura sem porta, vi um homem aparecer de trás da parede. Ele era um homem de meia idade, estava vestindo roupas rasgadas e parecia que praticamente morava ali. Ele me olhou com uma expressão assustadora e sem vida. Constrangido, pedi desculpas e saí dali rapidamente. Olhei para trás mais uma vez e pude ver o homem me encarando enquanto eu me afastava. Passei a próxima hora totalmente nervoso, olhando em todos os lugares, em busca da parte mais ampla da trilha. Ao mesmo tempo, ficava olhando para trás para me certificar de que não estava sendo seguido. À medida que o sol começava a se pôr, fui ficando cada vez mais preocupado, achando que tinha perdido a trilha de vez. No entanto, felizmente, pouco antes do sol desaparecer, encontrei o meio da trilha. Pensei se era melhor andar de volta para o meu carro, mas a caminhada era longa e já estava escuro. Optei por passar a noite ali mesmo, apenas para ter certeza de que não me perderia novamente. Descarreguei minha mochila, montei minha barraca e entrei nela. Eu me deitei e comecei a me preparar para dormir. Havia planejado acender uma fogueira e fazer várias outras coisas típicas de acampamento. Mas naquele ponto, nem estava mais com vontade e só queria descansar. Fechei meus olhos e acabei adormecendo.
Acordei de repente, e quando abri meus olhos estava totalmente escuro. Virei a cabeça e meus olhos se fixaram na entrada da minha barraca. Me encarando fixamente estava o rosto daquele homem, coberto de sombras, e a sua cabeça estava atravessando a entrada semiaberta da minha barraca. Pulei para trás e o homem fez o mesmo. Ouvi os passos daquele homem correndo para longe enquanto eu estava saindo da barraca. E assim que saí, pude ver apenas as suas costas desaparecendo na escuridão da floresta. Com o coração ainda acelerado, desfiz e coloquei tudo na minha mochila. Depois, segui a trilha cuidadosamente de volta até o meu carro. Eu nem consigo imaginar o que aquele homem estava prestes a fazer enquanto eu dormia. Mas ver aqueles olhos me encarando fixamente na escuridão foi uma experiência horrível que ainda está gravada na minha mente. Obviamente, nunca mais voltei lá. Até hoje, evito falar ou pensar sobre esse assunto. Até porque sei que nunca vou obter nenhuma resposta.